Nossa tour começa na Holanda. Van Gogh nasceu em Zundert, uma cidade da província de Brabante do Norte. Num trajeto de 138 quilômetros, chegamos a Otterlo, uma pequena vila que abriga o Museu Kröller-Müller. Com quase 90 obras do pintor e mais de 180 desenhos, o Museu Kröller-Müller reúne o segundo maior acervo mundial das obras de Van Gogh. Este é um dos trabalhos mais conhecidos do pintor. Representa a Praça do Fórum em Arles, na França. Durante sua estadia por lá, o pintor tornou-se obcecado pelas paisagens e noites estreladas. Em 1956, um café inspirado no quadro foi inaugurado na cidade. Este retrato representa o carteiro da estação de Arles, Joseph. Van Gogh frequentava o local para enviar cartas ao seu irmão Theo. Em uma delas, descreveu o carteiro como um homem que não é perfeito, não é feliz e nem sempre perfeitamente honesto. Mas é um cara legal, inteligente, sentimental e fiel. O pintor fez 6 retratos de Joseph. Em 3 deles, flores compunham o fundo. Grande quantidade de seus quadros de natureza morta também podem ser encontrados por lá. A 80 quilômetros de Otterlo, chegamos na capital do país natal do pintor. O Museu Van Gogh reúne o maior acervo de suas obras. Aberto em 2 de junho de 1973, é o museu mais visitado da Holanda. Por aqui existem mais de 200 obras do pintor impressionista, além de 400 desenhos e 700 cartas entre Vincent e seu irmão Theo Van Gogh, o maior financiador e negociante de sua arte. Mais um quadro de natureza morta, desta vez com a bebida que muitos falam ter sido um vício de Van Gogh. Foi feita durante seu período em Paris e retrata uma cena comum da Belle Époque em um café parisiense. Este é um dos primeiros quadros de Van Gogh. Ele ainda desenhava suas pinturas e utilizava tintas à base de água para colori-las. Só depois passou a utilizar tinta a óleo, material que compõe a grande maioria de seus quadros. É uma releitura de um quadro de Jean-François Millet, artista de quem Van Gogh era grande fã. Assim como Millet, o pintor holandês se interessava em retratar camponeses e a classe trabalhadora em seus quadros, mas com suas características rudes, sem nenhum tipo de embelezamento. Essa é a pintura mais famosa da primeira fase do artista, que reúne paisagens holandesas, cenas de aldeia e da classe trabalhadora. Foi feita na Holanda, em Nuenen, onde Van Gogh morou com seus pais. Aqui, o pintor retrata o árduo trabalho dos camponeses. Seu irmão, Theo Van Gogh, não conseguiu comercializar a obra na época. O comerciante constatou que a pintura era muito sombria e não se encaixava no estilo do impressionismo vivo. Na Holanda, a cultura japonesa não impactava tanto os artistas. O mesmo não ocorria em Paris, onde muitos estudavam a arte japonesa. Foi quando se mudou para a capital francesa que o pintor descobriu o impacto e se interessou pela cultura oriental. Em uma carta para seu irmão, Van Gogh escreveu: "Todo o meu trabalho, em algum nível, é baseado na arte japonesa." A cortesã foi inspirada na capa de maio de 1886 do Paris Illustré, publicação voltada para o Japão. Colecionou e realizou, então, diversas releituras de pinturas japonesas. Ambas as obras são releituras de quadros do artista Hiroshige. Van Gogh alterou as cores e adicionou uma borda aos quadros. Japonazerie foi o termo utilizado pelo pintor para expressar a influência da arte japonesa em seu trabalho. Há quem diga que este foi o último quadro feito por Van Gogh.
Ele representa uma paisagem do vilarejo francês, onde o pintor passou seus últimos momentos de vida. Na França, seus quadros ganham cores mais vivas, e o artista desenvolve um novo modo de representar a natureza morta e diferentes paisagens. Este estilo se concretiza a partir de 1888, quando Van Gogh se muda para Arles. A Casa Amarela representa o local onde morou na cidade francesa com o também pintor Paul Gauguin, com quem teve uma relação conturbada. Em Paris, Van Gogh começou a realizar autorretratos, trabalho que marcaria sua trajetória artística. Esse é conhecido como seu primeiro autorretrato. O artista pintou pelo menos 35 entre 1886 e 1889. No mesmo museu, encontramos ainda a obra feita para expressar traços da personalidade de Paul Gauguin. A cadeira de Gauguin é sofisticada, com braços e forrada de tecido. Ainda apresenta elementos requintados, como um tapete. O livro e a vela presentes na cadeira representam a racionalidade de Gauguin. A cadeira de Gauguin contrapõe a de Van Gogh, localizada atualmente na Inglaterra. Em Arles, Van Gogh pintou 7 quadros de girassóis. A princípio, eles serviriam como decoração para sua Casa Amarela. As versões são muito similares, representando o mesmo vaso com girassóis em uma mesa, contrastando-se pelos fundos azul e amarelo. Existem 5 versões em museus públicos. Na versão pertencente ao museu em Amsterdã, o fundo é amarelo e as cores vivas. Assemelha-se muito à versão localizada na Inglaterra. A 535 quilômetros de Amsterdã, chegamos em Londres, onde está localizada a National Gallery, local que reúne alguns trabalhos de Van Gogh. Apesar de muito similar ao anterior, esta versão se diferencia pelos tons das cores e o trabalho com as pinceladas. As outras 3 versões encontram-se em museus em Munique, Tóquio e Filadélfia. A obra que contrapôs a cadeira de Gauguin também se encontra na National Gallery. Van Gogh quis representar as diferenças entre as personalidades dele e de Paul Gauguin. Contrapondo-se à cadeira de Gauguin, a cadeira de Van Gogh é simples, sem braços e a iluminação é natural. O cachimbo representa o artista. Por lá, existe um único quadro da primeira fase do pintor. Este pertence a uma série de aproximadamente 40 retratos de camponeses que Van Gogh realizou durante seu período em Nunin, no seu país natal. Aqui temos uma representação de uma das paisagens que Van Gogh observou em sua última moradia, no vilarejo francês. Essa é a 4ª das 7 obras do artista que também estão na National Gallery. Ainda em Londres, a aproximadamente 15 minutos de caminhada da National Gallery, está localizado um dos autorretratos mais famosos de Van Gogh. O quadro foi pintado dias depois do episódio em que o artista cortou sua própria orelha. Dizem que o motivo foi uma briga entre ele e seu companheiro, o também pintor Paul Gauguin. O museu localizado na Rússia é um dos maiores do mundo, com um acervo de mais de 3 milhões de peças. Sua coleção abrange quase todas as épocas, estilos e culturas da história oriental, da Europa e do norte da África. O ângulo dessa pintura é frequentemente descrito como o ponto de vista de um pássaro, que sobrevoa o local. É um modo de representar as paisagens como artistas japoneses faziam. O quadro foi feito no hospital em Saint-Rémy-de-Provence, na França, local onde Van Gogh se internou para tratar seus distúrbios psicológicos. Pintado em Arles, para servir como decoração para sua famosa Casa Amarela, esta cena remete ao jardim da casa dos pais do pintor, em Etten, na Holanda. No museu existem ainda mais 7 obras do artista, entre elas o retrato de Madame Trabuc. Saindo de São Petersburgo em direção ao sul, chegamos na capital da Rússia. Em Moscou, o Museu Pushkin reúne importantes obras de Van Gogh. Esse é o único quadro que o artista vendeu em vida. Em 1890, a peça foi adquirida por uma pintora impressionista chamada Anna Bock,
que pagou 400 francos belgas. O museu também abriga a Ronda dos Prisioneiros. Foi pintada no hospital em Saint-Rémy, durante seu período de internação. A cena representa um presídio em Londres e é inspirada em uma gravura de Gustave Doré. É o único quadro em que Van Gogh representa a capital inglesa. Na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, algumas obras de Van Gogh também podem ser encontradas. O quadro mais famoso do artista se encontra aqui. Noite Estrelada foi pintado durante sua internação e representa a paisagem de uma das janelas do hospital. Um estudo feito pelo Griffith Park Observatory demonstrou que Van Gogh representou os astros na posição exata em que ocupavam naquela noite. Isso nos leva a crer que o artista possuía grande conhecimento sobre astronomia. Van Gogh escreveu para seu irmão: "Quando sinto uma terrível necessidade de religião, saio à noite para pintar as estrelas." O artista pintou por volta de 15 quadros com oliveiras. Pelas cartas de Van Gogh ao seu irmão Theo, sabemos que esse em específico foi feito como um complementar diurno ao famoso Noite Estrelada. Em ambos, notamos o exagero nas cores e linhas, intensificando a experiência de um simples retrato da paisagem. No museu conhecido como The Getty, podemos encontrar um dos primeiros quadros feitos pelo pintor já no seu período de internação. O local ainda abriga 2 desenhos do artista e um quadro. Talvez você não saiba, mas um dos quadros mais famosos do pintor tem na realidade 3 versões. A versão localizada em Chicago, de quarto em Arles, apresenta tons de cores menos vivas. Escreveu para seu irmão: "Desta vez é muito simplesmente o meu quarto. Aqui tem de ser só a cor a fazer tudo." Em resumo, a presença do quadro deve acalmar a cabeça, ou melhor, a fantasia. A terceira versão se encontra do outro lado do Oceano Pacífico. A versão localizada em Paris apresenta cores mais vivas e pinceladas menos perceptíveis. Foi feito em Arles 9 meses antes do pintor se hospitalizar em Saint-Rémy. Foi exposta pela primeira vez em 1889, no Salão dos Independentes em Paris. O quadro apresenta certa calmaria, diferente de outros trabalhos do pintor. Sobre este, escreveu: "É mais calma que outras telas. Se o trabalho andasse sempre assim, eu teria menos inquietações com o dinheiro, pois as pessoas veriam mais facilmente que a técnica continua a ser cada vez mais harmoniosa." Mais um dos famosos retratos de Van Gogh. Aqui, Dr. Gachet é o médico psiquiatra que o tratou. A versão do museu em Paris é a segunda realizada. A primeira, que se encontra em coleção privada, se diferencia pelas cores e pinceladas. Retrata o vilarejo perto de Paris, onde Van Gogh morreu. O pintor se mudou para lá para ficar mais próximo de seu médico. É um dos últimos autorretratos pintados pelo artista, durante sua estadia em Saint-Rémy. Como outros autorretratos da época, Van Gogh está do lado esquerdo, onde ainda tinha uma orelha. Historiadores dividem-se em opiniões se este ou o autorretrato sem a barba foi o último feito pelo pintor em vida. O segundo se encontra em coleção privada. Foi adquirido por 71 milhões de dólares em 1998 e é um dos quadros mais caros da história.